Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, uma nova série do Alimento Diário, intitulado Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Bem, um novo volume, o volume 1 desta série, o título é Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Essa primeira semana o título é Introdução e o título da terça-feira, A Pressão da Tradição Judaica. O versículo, Atos, capítulo 6, parte do versículo 10, parte do versículo 15. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de desfrutarmos da Tua Palavra. Obrigado por Tua Palavra tão rica, revelada, e que cada um de nós também, Senhor, tenha a sabedoria e o espírito na hora de falar às pessoas, para que as pessoas não meramente conheçam o Senhor, conheçam o Senhor como uma doutrina, mas que elas percebam no abrir da nossa boca, que elas recebam espírito e vida, que elas olhem para nós e vejam o Senhor, vejam resplandecer a Tua glória, a glória do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, irmãos, vamos continuar do que nós paramos na segunda-feira. E por que o título A Pressão da Tradição Judaica? Para nós entendermos como a igreja em Jerusalém saiu de um início tão maravilhoso e se tornou aquilo que nós vimos ao longo do livro de Atos, principalmente culminando no que acontece lá em Atos 21, que nós vamos ver também durante a semana. Então, lembre-se, o começo da igreja em Jerusalém foi formidável, cheio de espírito, cheio de vida. E não era algo apenas dado aos apóstolos, é algo que os próprios irmãos viviam. E um exemplo disso é o que acontece com Estevão. Quem é Estevão? Vamos ver hoje quem é Estevão. Mas lembre também do que eu falei no áudio da segunda-feira. Sempre que alguém se levanta para servir o Senhor, sempre que alguém está na linha da vida, expressando o Senhor, servindo de acordo com a vontade do Senhor, Satanás se levanta também para parar aquela obra. E é o que acontece aqui com Estevão, e isso, de certa forma, isso que aconteceu com Estevão, refletiu também na igreja em Jerusalém. Então, quem era Estevão? Vamos ler alguns versículos de Atos 6. Ora, naqueles dias, começando no versículo 1, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, quer dizer, a igreja em Jerusalém cresceu muito. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, vamos entender primeiro o que é essa diferença entre helenista e hebreu. Quem são? Os hebreus, tradicionalmente, falavam o hebraico, não é? Então, a cultura toda judaica, ela enraizada no hebraico. Com o passar do tempo, muitos judeus foram abandonando algumas tradições hebraicas e passaram a falar principalmente o grego e se ligar mais às tradições gregas. Então, os helenistas eram esses que eles não falavam mais o hebraico, poderiam até saber, mas eles preferiam falar o grego e, apesar de ainda estarem na Judéia, eles estavam ligados mais às tradições dos gregos, que era a tradição naquela época que imperava, que é o Império Romano. Por exemplo, o Novo Testamento foi escrito em grego, então era a língua universal. Do mesmo modo que hoje a língua universal é o inglês, naquela época era o grego. Então, esses helenistas, eles que se converteram, e aí você tem que entender, né, qual é a revelação do Novo Testamento. Não, uma vez que você entra para o corpo de Cristo, que você é batizado para dentro do corpo de Cristo, não tem mais judeu, grego, não devia ter helenista, hebreu, mas aí você ainda vê um pouco desse velho homem aflorando. Então, esses judeus helenistas, eles começaram a murmurar, eles disseram, olha, as nossas viúvas, elas estão sendo esquecidas na distribuição diária. Outra coisa para explicar, o que significa isso? Naquela época,
havia muito cuidado com as viúvas. Hoje a gente não vê mais isso. Por quê? Porque naquela época, para uma mulher era extremamente difícil se manter sozinha, uma vez que o marido, os filhos, que ela não tivesse mais filhos, principalmente uma viúva, porque praticamente todo o trabalho era um trabalho masculino. Então as viúvas, elas tinham um certo cuidado da comunidade. E aqui também adotou-se essa prática na igreja. Então havia distribuição de comida, distribuição de mantimentos, enfim, diária, né, para as viúvas. E aí esses helenistas reclamaram, falaram, as nossas viúvas estão sendo deixadas de lado. Então aqui eu estou mostrando o contexto de como surge Estevão e do que Estevão era. Talvez gaste um pouco de tempo para a gente entender isso. E para você, querido irmão, também ficar encorajado, porque Estevão, ele é um irmão como um de nós, né? Ele era um diácono, eu vou explicar isso. E veja como ele fez diferença na história e como você também pode fazer diferença, não é? Então, o versículo 2, veja como, olha só, veja a diferença de Atos 6 para o que nós vimos na segunda-feira, Atos 15. Aqui houve um problema. Olha o versículo 2. Então, os 12, quem são os 12? Os apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos. Discípulos eram aqueles irmãos que estavam servindo, estavam mais, vamos dizer assim, mais engajados na obra. Então, eles convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Deixa eu fazer um ponto aqui, deixa eu fazer uma parada aqui para ligar com algo que eu falei, eu vou falar isso na terça-feira. Vamos lá para Atos 15. Atos 15, versículo 6, quando Paulo e Barnabé trouxeram aquele problema, lembra da questão dos judaizantes? Ele deveria ser resolvido da mesma forma que ele foi resolvido o problema de Atos 6. É por isso que eu deixei para falar na terça-feira. Por quê? Vou fazer essa Atos 6, Atos 15. Atos 6, 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, os 12, os apóstolos. Quem resolveu esse problema? Os apóstolos. Mas lá em Atos 15, irmãos, não falam que foram só os apóstolos, foram os apóstolos e os presbíteros, versículo 6, Atos 15, versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Aqui já começa o erro, por quê? Veja só, em Atos 15, quem deveria ter resolvido a situação e definido a doutrina, o ensinamento, a orientação para as igrejas, eram os apóstolos. Os presbíteros não deveriam estar opinando, como a gente vê Tiago, um dos presbíteros, não só opinando, como definindo o que ia ser feito em Atos 15. Porque os presbíteros, eles vão cuidar da igreja, mas são os apóstolos que dão a direção, a orientação, que definiam as verdades. O ensinamento é dos apóstolos, entende? Mas aqui, irmãos, você já vê que as coisas não estavam andando normalmente, como estavam andando lá em Atos 6. Em Atos 6 não teve interferência dos presbíteros. Em Atos 6 quem definiu foram os apóstolos. Eles estavam à frente. E aqui, muito mais aqui do que em Atos 6, quem deveria ter definido isso eram os apóstolos, os 12, principalmente Pedro. Você vai ver que Pedro é que fala lá em Atos 6. Eu vou voltar lá. Por quê? Porque aqui não era só uma questão de Jerusalém. Aqui é uma questão principalmente para as igrejas gentias, ou seja, extrapolava Jerusalém. Um presbítero ele não pode extrapolar para tomar decisão por outras igrejas que não a do lugar onde ele é presbítero. Lógico que em comunhão os presbíteros das igrejas eles podem se ajudar, mas não tomar uma decisão que envolve outras igrejas, porque essa decisão é da liderança da obra dos apóstolos. Você começa a perceber como aquilo que Deus estabeleceu estava sendo derrubado. Aí você vai lá para Atos 21, nem vou hoje, vou esperar um pouquinho mais, nós vamos durante a semana. Quando você vai lá para Atos 21, quando Paulo sobe na sua terceira viagem, não tem nem apóstolo mais.
são só os presbíteros. Então veja, irmãos, como é importante nós entendermos o que está acontecendo em Atos, para nós seguirmos a linha do que Deus quer, para não ocorrer o mesmo engano que ocorreu na igreja de Jerusalém. Vamos voltar para Atos 6. Aí em Atos 6, os 12, eles decidem, eles falam, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por quê? Porque são os apóstolos que vão cuidar da direção da palavra. E aí qual é a solução? Aí disseram, né? Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, essa palavra, essa ideia do diácono vem exatamente dessa ideia do serviço, de alguém que serve. Mas, mais especificamente, alguém que é responsável por determinado serviço, como aqui nós vemos que se levantaram 7 irmãos que se tornaram os responsáveis por organizar esse serviço de distribuição de mantimentos, de alimentos às viúvas. Então, Estevão era um desses diáconos, como nós vamos ver. Versículo 4, é aqui que os apóstolos dizem: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E olha só, irmão, veja o versículo 7, como o ambiente, esse ambiente era guiado pelo Espírito. Veja o versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Veja, não é apenas irmãos, mas discípulos, que eram aquelas pessoas que queriam realmente seguir o exemplo do Senhor Jesus, como o próprio Senhor Jesus havia dito, fazer discípulos de todas as nações, ou seja, pessoas que vão seguir o meu exemplo, eu como mestre, lógico, o Senhor Jesus como mestre, mas quem estava encarregado de discipular essas pessoas eram os apóstolos, ensinando a vontade de Deus, ensinando o caminho de Deus. E aí aqui começa também um problema, que é a pressão, o título de hoje, né? A pressão da tradição judaica, porque o final do versículo 7 diz: também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então eles criam no Senhor, mas como nós vamos ver, esses sacerdotes, esses judaizantes, eles creram, obedeceram à fé, mas não queriam deixar de lado as coisas da velha aliança. Não entenderam que havia uma mudança de aliança. Então eles queriam continuar seguindo a lei. E isso, irmãos, esse movimento cresceu tanto que começou a impor um certo medo nos irmãos, pelo que começou a acontecer. Aquela grande perseguição que aconteceu, que a gente vê no começo de Atos 8, que culminou, aliás, que começa com a morte exatamente de Estevão. Por quê? Aqui o capítulo 6 começa a contar um pouco sobre Estevão. Então o versículo 8 diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Veja, era um diácono, irmão. Mas era alguém que seguia a direção do ensinamento dos apóstolos e ele servia e ele era cheio do Espírito Santo. Então, como o Espírito encontrava liberdade nesse meio, muitos irmãos também faziam milagres, prodígios. Só que aí, o que aconteceu? Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Isso não vem de Estevão, isso vem do Senhor. O homem não tem isso, não tem sabedoria e espírito, tudo vem de Deus. Por isso, irmãos, se nós nos abrirmos a palavra, quando nós falarmos, também vai ser com sabedoria e cheios do Espírito, porque é isso que é importante. O importante não é o nível do conhecimento, mas sim do Espírito e da vida. Conhecimento o homem pode ter,
Sabedoria é algo que Deus dá. E, por exemplo, o Senhor Jesus é cheio de sabedoria. Ninguém colocava o Senhor contra a parede. Lembra de João 8, quando eles tentaram? Então, quando nós abrirmos a boca, se nós estivermos cheios do Espírito, imergindo na palavra, cheios da palavra, o Senhor vai dar sabedoria e Espírito para que as pessoas sejam salvas. Então, resumindo aqui, o que aconteceu? Versículo 11: subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo arrebataram e levaram ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que depuseram contra Estevão, dizendo: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Na verdade, irmãos, o que está acontecendo aqui? O que acontece muitas vezes, distorção da pessoa que está falando a palavra. Então, Estevão não estava falando contra a lei, não estava falando contra o templo. Pelo contrário, ele estava mostrando que a realidade da lei, que a realidade do templo havia chegado, e agora o templo era o corpo de Cristo, a igreja. E que a lei, na verdade, havia sido substituída, a era da lei, pela era da graça. Na verdade, ele não estava falando contra, ele estava mostrando a razão dessas coisas existirem. Mas aí, irmãos, veja, esse é o problema. Pessoas que distorcem a palavra, o sentido daquilo que alguém está falando. Fizeram isso com o Senhor e aqui fizeram com Estevão. Então Estevão foi preso, irmãos, e foi levado ao sinédrio. E aí no capítulo 7, Estevão ele faz a sua defesa. E na verdade a defesa de Estevão, se você começar a ler o capítulo 7, ele faz um relato desde Abraão, mostrando a chegada de Jesus e por que daquelas palavras que ele falava e por que deviam obedecer a fé em Jesus e etc. Mas no final, irmãos, enquanto ele falava, veja só, no versículo 54 do capítulo 7 de Atos: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Irmãos, Estevão estava falando a palavra de Deus, inspirado por Deus. Essas pessoas que ele falava era a alta classe dos sacerdotes, do sinédrio, das pessoas que deveriam guardar a lei de Moisés e entender a lei de Moisés. Mas Estevão estava falando algo que ia contra, na verdade, a vontade deles. E isso causava neles ira. Então não adianta, irmãos, quando uma pessoa não quer enxergar, quanto mais a gente fala, mais ira vai despertar nessa pessoa. Então, ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Eles não quiseram nem saber. Se o próprio Jesus tivesse descido ali, mas eles não queriam nem saber. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Ou seja, mataram Estevão. As testemunhas, olha agora, deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse jovem chamado Saulo é o que começa também, a partir de Atos 8, uma campanha de perseguição, prisão e até morte daqueles que invocavam o nome do Senhor. Então, a morte de Estevão, ela estoura uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, que é o que diz o primeiro versículo do capítulo 8 do livro de Atos. E Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, muitos irmãos fiéis que queriam viver a plena vida da igreja,
a vida da igreja saudável, essa vida da igreja que eles estavam vivendo, perceberam, não dá para viver aqui em Jerusalém. Então eles foram dispersos. Foi aí que começou essa dispersão que Pedro escreve para as quais Pedro escreve nas suas epístolas. Começa aqui. Começam então a sair de Jerusalém, mas lembre-se, eram os fiéis, os que queriam viver a vida da igreja. E aí quem fica? Os que ficaram, eles se viram extremamente pressionados e talvez, irmãos, até com medo da pressão, né? Que aí o título do dia de hoje, a pressão da tradição judaica. Eles começaram como é que se diz, a ficar em cima do muro. Não, nós cremos em Jesus, mas também gostamos muito de Moisés, respeitamos. Meu filho é circuncidado. Olha aqui, a gente observa as festas. Então é aqui que começa, irmãos, a crescer, a ganhar poder essa turma dos judaizantes. A ponto de lá em Atos 15 eles estarem tão fortes, tendo um representante forte que era Tiago. Uma pessoa que não queria, irmãos, o mal. Não era uma pessoa que queria fazer algo contra a vontade de Deus. Ele queria conciliar as coisas. Ele é um conciliador. Mas a visão de Tiago ainda era muito embaçada quanto às coisas do Novo Testamento. Porque ele não andou com o Senhor Jesus como os discípulos andaram. Então lá em Atos 15, Pedro se levantou e falou. Mas quem deu o parecer final foi Tiago, que era presbítero. Na verdade, irmãos, a posição final tinha que ser a de Pedro, mas já não era mais assim. Então você está percebendo? Eu vou finalizar essa terça lendo aqui no Alimento Diário. Vou ler aqui na página 7, finalzinho, no último parágrafo, para ficar mais claro. A pressão dos judeus contra a igreja ocorria porque os que creram em Jesus abandonaram os costumes e a lei de Moisés. Essa pressão era muito grande, já na época de Estevão. Portanto, sua morte ocorreu porque, assim como os demais, ele não mais pregava a tradição dos judeus e os costumes de Moisés. A igreja seguia outra direção, a direção do Evangelho de Cristo. Agora eu vou pular, por causa do tempo, para o último parágrafo. Falou da morte de Estevão e da perseguição que começou contra os irmãos, aqueles que invocavam o nome do Senhor. Então o último parágrafo diz: assim, vemos como a perseguição que surgiu contra a igreja em Jerusalém após a morte de Estevão foi algo muito traumático, triste e cruel. O aumento da pressão contra a igreja reforçou a ideia de que, para não atrair tanta perseguição dos judeus, a igreja deveria condescender com os costumes dos judeus, mostrando que não abandonaram a lei de Moisés e continuavam a praticar a circuncisão. Foi por causa disso que os líderes da igreja cederam e modificaram a vida da igreja em Jerusalém, depois dos relatos de Atos 15. Amado leitor, não cedamos às pressões e às perseguições por causa do Evangelho. Permaneçamos firmes pelo único Evangelho, mesmo que isso nos custe a vida. Veja, irmão, você começa a entender, vai ficando claro, né? Faça de novo aquilo que eu falei na segunda-feira. Se coloque na cena. Veja tudo acontecendo, depois traga para o ambiente de hoje. E aí você vai perceber com clareza o caminho que o Senhor tem nos levado. O Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Jesus é o nosso Senhor.